Eu comentava aqui no bastidor com você que eu sou pedagoga por formação, né? E por vocação, porque eu brinco que eu dou aula desde os 9 anos de idade. Então, eu sempre tive paixão por sala de aula, pela construção do conhecimento. E quando eu fui cuidar de gestão de pessoas, aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu não segui o caminho natural de administração. Porque normalmente você vai administrar a empresa, você faz administração, né? Era um curso mais genérico. Mas eu entendi o seguinte: se eu conseguir compreender como as pessoas aprendem, os processos de ensino-aprendizagem e como as pessoas gerenciam emoções, eu vou fazer gente dar resultado. Eu vou entender como as pessoas vão dar resultado. Então, eu nunca fiz educação pensando nos pequenininhos. Apesar de gostar muito de criança, eu queria ter 6 filhos, você queria ser presidente do Brasil, eu queria ter 6 filhos. Mas a ideia era trabalhar a educação de adultos. Porque a minha compreensão era, caramba, se eu consigo contribuir e apoiar uma transformação de um modelo mental em um adulto, esse adulto vai influenciar tantos outros, que vão influenciar tantos outros, que vão... Então, você tem um efeito em cadeia. Quando você pensa em liderança, que é a nossa área de atuação, então a área de atuação da Arta em formação é formar executivos, é formar líderes, é formar empresários. Toda vez que uma empresa me chama para fazer um trabalho de base, eu ofereço um diagnóstico da liderança. Porque não vai adiantar eu trabalhar a operação, o administrativo, se a liderança não estiver qualificada. E eu não vou conseguir desdobrar a estratégia. Quando você pensa em planejamento estratégico, você pensa em estratégia tática operacional. Se a liderança não está qualificada para entender a estratégia, desenvolver o tático e fazer o operacional rodar, não adianta eu trabalhar quem está produzindo na nossa empresa. E eu passei a minha vida, antes da Arta, inclusive, como executiva, formando executivos, formando líderes. E a gente enfrentou muitas transformações no mundo. Então, eu vinha muito incomodada com o processo tradicional das empresas de qualificar e formar pessoas. Né? Eu vinha como incomodada com metodologias ativas, de maneira geral, que são importantíssimas para a apresentação. Mas, para mim, a transformação está vinculada a resultado. E me incomodava muito uma coisa assim, poxa, vai para a sala de aula, fazemos uma qualificação maravilhosa, e depois? Como é que eu acompanho o resultado? Né? E isso é uma característica muito nossa, nós somos fortemente orientados para resultado. Essa é uma característica pessoal e que desdobrou para a empresa. Então, a gente mede o resultado, a gente tem modelo de gestão. E desse incômodo e nessa inquietação, eu fui querendo entender de que maneira eu poderia apoiar pessoas e empresas, né? Nosso propósito é tornar melhor a vida das pessoas e das empresas, nos seus processos de aprendizagem, para que elas gerassem as transformações e obtivessem os resultados necessários que elas precisam, que elas almejam. E para mim o caminho é a mentoria. Porque a mentoria, ela reúne uma série de aspectos. Ela reúne o conhecimento, porque você precisa ter, uma forma gamificada de passar esse conhecimento e um acompanhamento de estratégias que você combina. Porque você não deixa a pessoa com o conhecimento solto, você está acompanhando a execução da estratégia e está medindo o resultado. Né? Então, o primeiro caminho, em meu entendimento, foi esse. A gente vai criar um programa de mentoria, só que aí eu esbarrei em 2 questões. Eu sempre fiz mentorias, sempre fiz mentoria e orientação de carreira, fazia individual. Queria escalar, não sabia como fazer isso. Essa era a primeira dificuldade. E segundo, e é muito bom poder falar disso no digital, porque é a minha grande trava. Eu entro com um pré-conceito, com um julgamento do digital, que é o seguinte: eu não quero ser mais uma. Eu não quero fazer ofertas fáceis, superficiais. Eu não quero prometer prosperidade, espiritualidade, relacionamento e não entregar isso. Eu não quero ser apontada como mais uma pessoa que vai ensinar o outro a enriquecer, a ganhar dinheiro, porque essa pessoa vai enriquecer ganhando dinheiro. Tem tanta gente vendendo tudo, onde eu vou me diferenciar? Então, eu tinha que vencer os meus próprios preconceitos com essa história. Sim. Então, quando eu entro numa sala de aula, eu tenho um retorno muito positivo do meu cliente. Eu tenho retornos e feedbacks de profissionais que geraram transformações nas suas vidas passando por uma mentoria comigo individual. Então, eu cheguei à seguinte conclusão. Primeiro, que eu tenho que escalar isso para grupos. E segundo, que eu vou aprender a trabalhar no digital com a minha verdade. Eu não vou lhe prometer nada do que todo mundo promete. Eu não vou lhe prometer que é rápido, que é fácil e que você vai enriquecer. Esqueça isso. Eu vou lhe prometer que você tem total capacidade de construir conhecimento, de entender como é que você cuida adequadamente de pessoas, de entender quais são as estratégias que você vai adotar, porque eu vou lhe apoiar nisso, e de acompanhar nos seus resultados. Vai exigir seu tempo, sua dedicação, vai dar trabalho, mas como diria Richard Bach,
Se você está disposto a fazer isso, uma coisa eu posso lhe assegurar: sua vida vai valer a pena. Sua vida como executivo e como profissional vai valer a pena. Então, respondendo a sua pergunta de por que a mentoria é importante, é porque ela é o caminho que eu escolhi para fazer uma vida profissional valer a pena, através da construção concreta de objetivos, de estratégias e de acompanhamento de resultados. E aí a gente criou um método único. Então, o que nós vamos colocar à disposição do mercado não existe. Mentoria existe, mas o método Trilha Bunny 360 não existe. Então, a gente passou os últimos 2 anos estudando, pesquisando, entendendo um histórico de carreira. Eu trago para o método 35 anos de carreira. E ótimo que antes que alguém diga assim, 35 anos ela tá mentindo pra gente, porque ela tem uma carinha de 15. Gente, eu vou fazer 51 e comecei a trabalhar com 14, né? E formalmente aos 16. Então, pena que eu não recolhi INSS desde essa data, senão eu já estaria aposentada. Não é, minha advogada? Inclusive, eu preciso lhe contratar. Você tem que resolver minha vida nesse aspecto. Então, essa é a dinâmica da mentoria, esse é o caminho que a gente escolheu com esse propósito.